Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Mais uma vez aqui na nossa temporada Sexologia. Tentamos da última vez fazer um vídeo mais genérico. Genérico. Isso. Quem não viu a piada, é só acessar o vídeo e vai saber o porquê. Piada interna, né? Piada interna. Assistam o último vídeo pra gente poder dar continuidade nesse, que agora a gente vai aprofundando um pouquinho mais, deixando as coisas um pouco mais específicas, embora nada seja específico por aqui, né? Nada tão específico, né? Algumas coisinhas ainda escapam, né, Rafa? Falamos de sexo e sexualidade no último vídeo, e que tal a gente falar um pouco agora sobre expectativas no sexo, ou papéis no sexo? Perfeito. O que se espera das performances de cada indivíduo no ato sexual? Porque tem gente, Rafa, que tem uma lista pequenininha. Agora tem gente assim que exige uma performance muito perfeita, né? Quase que de cinema. E o pior é que não é de cinema romântico muitas vezes, né? É do pior cinema. Exato. E aí, o que você acha disso? De tanta expectativa? Eu acho que já tem um contrato social pronto, né? A gente falou no vídeo passado de corpos, do que cada corpo deve representar, assim, simplesmente por ser um corpo biológico que carrega um pipizinho, outro que carrega uma pepequinha, e aquele corpo ele já carrega um conjunto de expectativas, né? Então a pessoa que tem um corpo com a pepequinha é a pessoa que tem que estar ali pronta para ser copulada. Uhum. E o cara que tem, a pessoa que tem o pipizinho é o que tem que estar pronto para ser ativo e performar algo super hollywoodiano, ou super que vem de uma cultura de pornografia, até que a gente vai falar também, né? Isso. Mas e aí? Quando a coisa não é muito bem assim? Vamos começar, Rafa, assim, a partir da família tradicional? Boa. Vamos começar a partir disso? Parece que a família tradicional, e quando a gente fala família tradicional, a gente está falando assim dessa tradição que está mais conectada com a gente, né? Porque tem tanta tradição diferente, né? Família tradicional brasileira. Isso, sabe? Do cidadão de bem. Então, o que acontece? Geralmente, tá? A expectativa é de performance, primeiro, plenamente heterossexual, né? E dentro dessa heterossexualidade, parece que há uma certa rigidez de expectativa da performance que o homem tem que ter naquela cama, né? Parece que o homem ele tem que ser um Sansão, né? Ele vai ter que ser ali um Rambo na cama. Então, muitas das vezes, essa quantidade de expectativas que é colocado sobre o homem reverbera sob forma de ansiedade, né? E muitos coleguinhas nossos aí acabam, por exemplo, tendo inúmeros problemas de ejaculação precoce, problemas, por exemplo, de ereção, né? Em função de tanta expectativa. E, ao mesmo tempo, a expectativa que é criada em cima da mulher. Então, a mulher tem que estar sempre pronta, bonita, né? Altamente passiva, tem que estar com as unhas feitas, tem que estar depilada, tem que estar com uma calcinha bonita, de preferência a calcinha tem que estar numa cor sugestiva. Ai, Rafa, isso aí cansa, não cansa? É extremamente cansativo. Parece assim que é um pré-baile de gala, né? Exatamente. É cansativo e nada erótico e nada, né? Parece aquela coisa de marcar hora pra transar, Puxa né? vida, marcar isso data é bizarro. e se preparar para aquilo. E a gente tá falando do ato sexual, que pra mim é aquilo que é menos combinado possível. É o momento que a gente tá mais cru, mais íntimo e mais vulnerável. Não existe combinar, né, fazer isso. Não existe numa determinada forma para fazer isso. As coisas simplesmente acontecem. É onde rola maior, né, estado de subjetividade de cada um de nós. Então, é cansativo você ter que performar. Porque aí você faz o sexo com a cabeça e não com o corpo, né? Então, o homem ele tem que estar pronto, ele tem que estar sempre ereto, porque é inaceitável um homem broxar, né? E a mulher ela tem que sempre estar disposta a oferecer o gozo para o homem. Isso. E nisso a mulher ela quase não goza, né? E detalhe, Falar do né, Rafa? gozo... Nem opina, né?
Exatamente, falar do gozo Ela feminino. não pode falar assim, ó, abaixa um pouquinho, vai um pouquinho pro lado, né? Exatamente. Menos força, mais tempo. Como é que esse negócio também, assim, parece que a mulher tradicional, ela não pode reger também o sexo? Exatamente, não, a mulher ela tem que ser absurdamente passiva, né? Ela tem que concordar com tudo, receber ali E o receptiva a qualquer tranqueira? total receptiva e não tem o que falar. O cara tem que gozar e pronto. Não existe, muitas das vezes não existe gozo feminino, né? E isso é uma coisa, inclusive, que ainda é um tabu. Tem uma outra coisa também, assim, que entra dentro desse contexto do tabu, né? Sobre a questão da higiene. Parece que enquanto o homem pode vir porcão, ele pode vir baforento, ele pode vir com as axilas naquela situação, parece que a mulher tem que vir sempre limpinha, sempre cheirosa. Exatamente, toda depilada, né? Nossa, e então assim, mas será que isso... E essa coisa da higiene entra num outro aspecto também, performático, eu sempre erro essa palavra, performático do sexo oral com mulheres. Porque o homem tem nojinho, muitas vezes. Ai, tadinho. Porque, ai não, tem nojo, não sei o que, né? Porque tem aquela coisa da vagina da mulher ser suja. Enquanto a mulher não, ela pode meter a boca ali e pronto, né? E lá no homem não é sujo, não. Exatamente. Nossa, é às vezes até azedo. Entendeu? É fedorento que dói. Exatamente. E a mulher tem que encarar isso aí na pressão, na boa. E o homem não faz o sexo oral nas mulheres muitas vezes por nojo, né? É. Mas vamos voltar lá onde a gente estava, da questão da onde que vem essa performance também, né? Que o homem tem que sempre ter a ereção e sempre ser o ativão e a mulher sempre ser a receptiva. E por que a mulher não pode comandar o ato, né? E se comandar o ato, já fica alguma coisa ali estranha. Ou a mulher é machona e o cara, então, ele deve ser gay, né? Não tem uma coisa assim? É não somente gay, mas eximiamente feminino. Exatamente. Não é mesmo? Eu tô falando gay aqui, gente, não que não, é mas uma... são os julgamentos que mais ocorrem. Exatamente. Se o homem, de repente, ele é mais cuidadoso, ele é mais zeloso, ele permite que a mulher participe mais, Isso. muitas das mulheres estão tão condicionadas a essas performances, né, que elas acabam pegando e sugestionando muitas vezes. Nossa, mas ele é tão educadinho. Quando já começa o inho, já começa a ficar esquisito. Nossa, mas ele é tão assim, ele é tão assado, ele é tão preocupado, ele é tão limpo. Então parece que isso também tira a condição bruta, né, de que se espera muitas vezes do homem. Ai, amiga, será que é só isso mesmo que existe? Não é, a gente sabe que não é, né? Então, porque parece assim que fora da família tradicional, né, acontece nos bastidores muita coisa. E tem muita família tradicional que banca de tradicional e nos bastidores as coisas não acontecem dessa forma, né? Exato. É aquele momento de... Porque tudo que a gente tá falando aqui é sobre os desejos, é sobre a intimidade que todo mundo tem. Homens, mulheres, não binários, qualquer tipo de pessoa tem, né? Qualquer performance de pessoa tem. Então, esses desejos que muitas vezes, por conta da repressão, por conta desse padrão da família tradicional brasileira, a gente não nos permite, a gente reprime, isso vai escapar para algum lugar. E geralmente escapa por trás nos bastidores. Você já viu, por exemplo, que tem muitas às vezes mulheres que têm certas fantasias com aquele estereotipo da periferia? Aquela coisa do bailão, aonde está tudo acontecendo, e tem aqueles homens no estado mais bruto, mais primitivo deles, né? Mais perto da natureza daquele homem, o macho da natureza, né? E em contraponto com esse homem aí que se espera também com uma certa elegância, né? Será que o sexo também, por exemplo, tem performances de classe? Total. Então, eu saio primeiro com um cara executivo, então eu espero que ele seja
performático, mas de forma elegante. Total, tem essa coisa do príncipe, da princesa, né? Isso, nossa, o cara é estudado, o cara é um médico, né? Então, assim, ele não pode ser escroto, ele não pode ser bruto, né? E enquanto isso, assim, aquela fantasia do amor bandido, né? Aquele amor de favela, aquela coisa bem, assim, estereotipada, porque a gente sabe também que isso são estereotipos de classe, né? Exatamente, porque vai ter muito escroto empresário e vai ter muito príncipe na favela. E não tenha né? dúvida que nas próprias músicas ali, né, você observa que tem esse contraponto, né? Tem desde a música que revela o machão, que revela, né, muitas vezes o bandidão, mas também que revela o camarada que quer um amor mais romântico, mais gostoso, né? Exatamente. E o ideal é a gente sair dessas padronagens, né? Mas, Rafa, tem um negócio que muitas vezes eu fico com uma pulga atrás da orelha também. Porque eu achava, né, no meu imaginário, que o mundo LGBT e todas as outras letras, né, ele era um mundo assim muito mais receptivo à criatividade, à imaginação. Mas parece que tem tantos casais homossexuais aí que seguem esse modelinho da família tradicional. Total. Parece que tem que ter sempre um machinho e uma fêmea. Total. Né? E como é que é esse rolê, minha amiga? Pro Acho pessoal aí de casa, que às vezes assim, tá na inocência, tá na gaiolinha ainda. A gente tá falando de um padrão cultural. E quando a gente fala de um padrão cultural, independente de quem você seja, isso tá atuando na sua cabeça. Então nós, enquanto homoafetivos, gays, lésbicas, trans e tal, esse padrão ainda tá na nossa cabeça. Então, por mais que a gente esteja rompendo algumas caixinhas, a gente ainda entra nessa performance Isso. macho e fêmea, né? E isso acontece, a gente vê muitos casais homoafetivos que tem a performance do feminino e do masculino, né? Então tem sempre o que é mais ativo e sempre o que é mais passivo. E muitas vezes existem preconceitos dentro da própria comunidade LGBT de pessoas que performam diferente do que se espera, né? A gente sabe muito bem disso. E também existem os preconceitos heteronormativos em cima dos casais homoafetivos, como por exemplo, casal de duas mulheres, quem que é o homem da relação? Nossa, isso é bizarro. Primeiro, né, tá claro ali que é um casal homoafetivo e que ambas ali estão buscando, né, em tese, uma mulher. Então perguntar quem é o homem é quase que paradoxal, ô Rafa. Exatamente. É quase que um insulto. Total. A mesma coisa acontece com os casais de homens, né? E os casais de homens, o casal gay, ainda tem um agravante que há uma passividade de aceitar o casal gay como não sendo dois homens. É como se criasse um terceiro gênero, né? Ah, não é homem, é gay. Por isso mesmo que fala assim, né? É típico as pessoas dizerem, ai, eu conheço fulano que é gay. Exatamente. mas nunca fala assim, eu conheço fulano que é hétero. Exatamente. Porque parece que tem que catalogar, né, o que ele faz na cama, porque exatamente o que ele faz na cama é o diferentinho. Define quem ele é. né? É o discrepante. E muitas das vezes isso não fala nada do sujeito, né? Apenas diz qual é a orientação dele na intimidade. E engraçado que parece que as pessoas, inclusive, quando vê que alguém é homossexual, já muda, né? Já vem falar de sexo, né? Total. Já quer saber tudo, já quer saber na cama. E não é comum você chegar para uma pessoa hétero e falar assim, E aí, como é que rola com você e seu marido na cama? é estranho, né? É muito doido. E as pessoas acham que tudo na nossa vida acontece em torno do sexo, né? Por exemplo, quando uma pessoa tá conversando com a gente e descobre que a gente é homoafetivo ou que a gente não é hétero, e aí logo já vai dizer, ai, mas eu não tô interessado em você. né? Como se todas as nossas relações fossem relações sexuais, né? Aham. É uma coisa muito estigmatizada. Mas vamos voltar lá pra tua pergunta, porque assim, eu acho também que não tem problema nenhum de ter o casal homoafetivo e tenha o que é mais ativo e o que é mais passivo. Eu acho que é até
até comum, né? É. Mas eu acho que quando a gente entra nesse padrão, a gente perde o essencial do ato sexual, que eu acho que é a experimentação. Então, se eu já entro na relação como eu sou a passiva e você é a ativa, ou ao contrário, a gente perde a oportunidade de experimentar. E sexo, pra mim, é experimentação. Agora tem uma coisa que é mais caótica ainda, que aí é para dar um nó na cabeça da galera que está Manda. assistindo a gente, Manda. tudo bem? É que no meio dessa diversidade existe também as pessoas que são as pessoas T. São desde travestis como transexuais. E a grande ideia, por exemplo, da travestilidade, da transexualidade é trazer para si caracteres do outro sexo. Tá? No caso da transexual ainda mais, fazer inclusive cirurgia e etc e tal. Só que imagina só uma coisa, tem gente que acha estranho falar assim, Nossa, mas fulano fez tudo aquilo para mudar de sexo e agora ele está ficando com mulheres. ou seja, Pra que foi mudar de sexo sendo que ia ficar com mulheres? eles acreditam, por exemplo, que a questão de transgeneridade ou transexualidade tem a ver com Orientação. a orientação sexual. Exatamente. É uma coisa louca. Então, ou seja, se você, por exemplo, muda o seu sexo e adquire, né, todas as características de um homem, como é o caso de um transhomem, então necessariamente você só pode ficar com mulher? É uma coisa estranha, né, amiga? É porque a gente está sempre balizando pelo outro, né? E como a gente vai se relacionar com o outro. Então, a sociedade espera que, fulano está querendo virar mulher, que isso é uma coisa ridícula, né? Fulano quer virar mulher pra ficar com homens. E aí, de repente, fulano vira mulher. Gente, tô falando o termo social, tá? O O termo que a galera usa aí. Fulano virou mulher e agora tá ficando com mulher. Não sabe o que quer, né? Como se o que a pessoa é por dentro, o que é a alma da pessoa, se baliza pelo que ela se orienta pelo outro. E não tem nada a ver, né? Agora, eu ainda acredito que ainda tem um caos ainda maior na cabeça das pessoas. É quando existe a questão, né, essa questão mais queer, a questão de fluidez. Então, de repente, a pessoa ela tem uma característica de androginia. Exato. E, de repente, algumas pessoas olham e falam assim, Ah, mas é homem ou mulher? né? A necessidade de catalogar, né? Sempre a necessidade de catalogar para poder justamente encaixar numa expectativa e numa característica performática que é tradicional. Exatamente. E aí entra um nível de preconceito que eu vejo com essas pessoas dentro da própria comunidade LGBT, né? Porque ali existe também uma necessidade de catálogo, por mais que, né, já tenha saído um pouco disso, mas quando a pessoa se coloca nesse lugar de fluido ou não binário, fala, não, mas escolhe, né? É a galera tida como em cima do muro ou que não sabe o que quer, né? Eu, desde pequena, eu fui catalogada como macho fêmea, né? A família sempre se preocupou que eu não ia ser digna de ser uma mulher. Até que eu me transformei uma senhora mulher. E aí eu, né, me provei para mim mesma e para a sociedade que eu poderia ser uma mulher incrível, né? Mas quando eu cheguei lá, quando eu falei, nossa, eu sou uma mulher fodona, né? Olha onde eu tô, olha quem eu sou, olha como eu performo bem uma mulher. Quando eu cheguei lá, eu vi que não tinha eu ali. Eu falei, cara, isso aqui não sou eu, sabe? Quer dizer, isso aqui sou eu também, mas eu não sou só isso. E aí quando eu falei, então eu não sei o que eu sou. Eu não quero ser homem, mas eu também não quero ser mulher. Então, o que eu sou? Quem que eu sou? E aí eu comecei a entrar, me encaixar nessa questão mais queer, né? E aí vem os preconceitos. Não, mas você tem que definir o que você é. Nossa, mas o isso que é é horrível. você? Mas quem que é você? E tudo mais, né? Eu imagino que você deve passar, porque muitas das vezes o pessoal pergunta a meu respeito, aí eu falo assim, não, eu sou casado. E quando eu falo que eu sou casado com uma mulher, primeira coisa que eles imaginam, que é uma mulher totalmente masculina, tatuada, né, cheia de piercing. E não tem nada a ver, né? É uma mulher totalmente padrão,
totalmente tradicional, né? E aí depois vem evidente as coisas maliciosas, vem a maldade por trás disso. Ah, então certamente assim eles estão só performando pra fingir que são um casal, porque na verdade no submundo eles são outras coisas. Então, assim, acreditam de repente assim que a gente está no meio do muro, a gente está confuso e que a gente necessariamente tem que simular um casamento para poder simplesmente se adequar. E a gente dá risada disso. E pior ainda no meu caso, como nós, desde da primeira vez que nós estivemos juntos, a gente já falou um para o outro assim, não temos expectativas de filho, aí pior ainda. Então quer dizer, agora está confirmado mesmo, porque se não fez filho, é porque não transa. Olha para você ver. Então, ou seja, uma das questões que vai validar que você tem sexo, principalmente na questão da heterossexualidade, é o quê? É o filho. É o né? filho. Então, ou seja, aquele povo antigo lá que fazia 14, 18 filhos, né? Era o Então povo significa que que eles faziam transava. mais sexo. Pois é. Que loucura, né? Pois é, e todo o arcabouço social, contratual, tradicional, cultural foi criado para reprodução, né? Porque tem que fazer filho, o mundo tem que girar, o capital tem que gerar gente aí para produzir. Isso, né? Então isso. todo sexo que é voltado para o gozo e não para reprodução, poxa, vamos falar que é pecado o negócio. Exato, Senão vai é. dar ruim aí. Igual a gente né? falou no outro vídeo A mesmo. gente vai ficar sem filho aí. Aí, ó, tá chegando no final, Ravinha. Pois é, tava bom, tava gostosinho. Tá gostoso. Hoje foi suave, né? Hoje foi suave na nave, hoje Então, não teve muito. Mas observa um pouco disso, Rafa, que muitas das vezes, até se um dos parceiros, né, tentar agradar o outro, às vezes o outro, ao invés de ficar satisfeito, vai falar, opa, será que isso é um alerta de que estamos numa mudança? Algo de errado não tá certo. Exatamente. Que loucura isso aí, né? Eu acho que todos esses padrões, eles nos tiram o gozo de experimentar, de conhecer o que a gente gosta, né? Porque eu costumo dizer que a gente não sabe o que a gente gosta, a gente não sabe o que nos dá prazer, a gente sabe aquilo que foi colocado pra gente. Então, eu acho que eu gosto, né, de pênis, ou eu acho que eu gosto de homem, ou eu acho que eu gosto de mulher, e aí a gente acha, e aí a gente vai pelo achismo, e aí a gente tem uma experiência sexual, acha mais ou menos bacaninha, então eu gosto disso aqui mesmo, e aí a gente fica, que bom, eu gosto de homem mesmo. Ai, né? nossa, que alívio, né? Minha primeira experiência sexual com homem foi assim, acho que então... Aí fica igual os bobões lá, assim, orgulho hétero. Exatamente, eu acho que eu gosto de homem Nossa, mesmo. Como eu me esforcei para ser hétero, né? Exatamente. Aí quando de repente delícia. eu vejo que não é. Falei, poxa, mas né, parece que tem outra coisa aqui. E aquilo é altamente mais prazeroso, né? E aí eu vou começando a descobrir o que eu gosto. Mas eu não sei tudo que eu gosto, eu ainda não experimentei tudo. Fechou. Né? E se a gente entra no padrão, a gente perde essa experimentação. Perde. Né? Até mesmo dentro das próprias relações monogâmicas, casamento e tal, ainda tem a possibilidade de se explorar ali mais, né? Mas vão ter mais rolês, né? Vamos sim. Vai ter muito mais rolê por trás disso aí, né? E nos próximos capítulos, vamos deixar para depois, né? Vamos deixar de surpresa. Vamos. Vamos ficar revelando muito detalhe, não, que senão o pessoal já adianta, né? Exatamente, é um passinho de cada vez. Isso, exatamente. Então, pessoal, olha, curte o vídeo. Curte, segue o canal, quem tá ouvindo o podcast vai lá Isso. comentar. Compartilha, comentem. Nossa, comentem bastante aí e tal. Dê sugestões, perguntem, né? Vamos interagir aí um pouquinho, né? Não Interage fiquem com a gente, não melindrados. deixa a gente ficar falando besteira sozinhos. Exatamente, né? E ao mesmo tempo, né? Lá no Spotify também. No Spotify. Quem tá ouvindo a gente no Spotify, vai lá no YouTube comentar. Beleza. Beijinhos e até. Beijo a todos. Tchau, tchau.